legislador busca trazer uma série de procedimentos para esse contexto das decisões interlocutórias para agilizar o processo. Muitos pedidos, direitos que estão em sedes processuais não dão para esperar uma instrução toda a ser realizada, o número de feitos que estão na prateleira do Poder Judiciário. Aliás, a realidade hoje é que nós temos uma principiologia, inclusive, que estabelece a ordem processual dos feitos para se chegarem ao juiz pela data de conclusão. Mas haverá exceções. Os atos, por exemplo, processuais, nós vamos encontrar que estão lá no Código de Processo Civil, devem ser realizados de 6 às 20 horas. E hoje os procedimentos e práticas eletrônicas poderão ser realizados em até 24 horas, contado do último ato. Mas essas tutelas provisórias de urgência poderão, inclusive, ser concedidas sem oitiva da parte contrária, conforme está ali no artigo 9º do Código, que fala: juiz não pode sentenciar processo sem ouvir a parte contrária, mas por exceção nas tutelas de urgência ou aquela tutela da evidência. Assim poderá fazê-lo. O juiz se convenceu. E ali de forma liminar. E liminar é isso. O juiz se convencer, decidir, sem ouvir parte contrária, é autor, pela documentação existente no processo, pelos fatos, pela arguição de direito. São circunstâncias que poderão dar ensejo a esta liminar, por meio de uma decisão interlocutória sobre a roupagem de tutela de urgência, suas formas antecipado, cautelar, antecedente, incidental, ou aquela tutela da evidência. E mais do que isso, nós vamos encontrar outras excepcionalizações, porque os atos processuais, embora devam ser praticados no horário que aqui falamos, de 6 às 20 horas, podemos prorrogar ali só na extrema necessidade para evitar prejuízos, as tutelas de urgência, suas formas antecipado, cautelar, antecedente, incidental, ou aquela tutela da evidência, poderão ser prolatadas durante as férias forenses, finais de semana, além do expediente forense, porque há uma urgência, onde há um perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, e porque também está evidenciada uma probabilidade do direito a todas as luzes. Há um aspecto que merece melhor observação no que diz respeito à autoridade competente para apreciar o pedido de tutela provisória. Nós vamos encontrar dispositivos regulamentadores nesse particular e no artigo 299, no seu parágrafo único, do Código de Processo de 2015. Mas nós também teremos o enunciado número 41 do Fórum Permanente de Processo Civil. Ao se fazer uma análise do artigo 299, seu parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se aí os regramentos de competência do órgão jurisdicional para conhecer, apreciar e decidir os pleitos de tutelas provisórias, que poderão dar-se de forma antecedente, incidental, na sua forma antecipada, o cautelar ou da evidência. O primeiro regramento que aparece aí é que a regra geral para apreciação é do juiz da causa. Logo na sequência nós temos, em se tratando das tutelas de forma antecedente, que poderá ser a tutela antecipada ou a tutela cautelar, o juiz competente será aquele para julgar e decidir o pedido principal no processo ou na ação. Mas lá no parágrafo 1 nós vamos encontrar que, excepcionalizando a competência originária dos tribunais para algumas ações e recursos, a regra é que o órgão jurisdicional competente para conhecer, julgar e decidir um pedido de tutela provisória nas modalidades que aqui
trouxemos será do órgão jurisdicional competente para conhecer do mérito da ação. Lá no enunciado número 41 do foro permanente dessas jornadas de processo civil, nós vamos encontrar um aspecto também excepcionalizador. E lá está escrito que toda vez que estiver naquelas circunstâncias de ações repetitivas, em que os processos estão suspensos, enquanto o Tribunal Superior venha deliberar. Por exemplo, está todo mundo pleiteando correção de valores de FGTS ou de algum regramento de aposentadoria, e todas essas ações estão dependendo de julgamento ou do STJ ou do STF. E quem seria a autoridade competente para apreciação dessa tutela de urgência quando estivermos diante de processos sobrestados por força do regime repetitivo? O juiz competente para apreciar essa tutela provisória antecedente será aquele onde estiverem os autos. Quando se analisa esses aspectos, observa-se muitas discussões dizendo que tutela antecipada de forma antecedente é a única que teria esta natureza satisfativa. Há um equívoco. Tem muitos doutrinadores que caminham nessa direção, mas a grande maioria dos doutrinadores processualistas civis exalta que este efeito satisfativo tanto se dá em relação à tutela antecipada antecedente, como em relação à tutela cautelar antecedente. Em ambas as hipóteses ou circunstâncias poderá restar caracterizado este efeito satisfativo, como se verifica, e aqui até citamos, se há uma tutela cautelar inominada, articulada pelo Ministério Público a pedido de alguém para que um hospital ou clínica promova a transfusão de sangue em determinada pessoa que alguns familiares estão recusando em nome da crença religiosa, após a transfusão do sangue, não se fala mais de outro aspecto, porque houve aí o que nós conhecemos pela caracterização do efeito satisfativo. Da mesma forma, se alguém está ali no hospital e há um pleito de tutela antecipada, antecedente, para que faça a cirurgia de amputação numa perna, logo após a realização dessa, nós temos aí um efeito totalmente satisfativo. E aí as perguntas surgem, continuam sendo reiteradas, após restar caracterizado na tutela antecipada antecedente ou na tutela cautelar antecedente este efeito satisfativo, ainda se deve a lei, após a concessão do juiz, articular o que nós conhecemos por pedido de aditamento da inicial para o pedido principal ou pedidos principais? O que se observa da maioria dos tribunais, juízes, doutrinadores é que o juiz ali vai simplesmente confirmar na sua decisão final, naquele pedido, o que ele concedeu em nível de tutela antecipada, antecedente, ou tutela cautelar antecedente. Mas outro fato de grandes discussões doutrinárias, jurisprudenciais, diz respeito à teoria do fato consumado, envolvida nesse contexto dessas tutelas de urgência antecipada ou tutela cautelar também antecipada. É fato que, no país, diversos estudantes, antes de concluírem o segundo grau, ali já terminando o segundo ano e iniciando o terceiro, conseguem se inscrever em um vestibular de universidade, de curso superior, e são aprovados.
e logo na sequência buscam uma liminar judicial para efetivarem aquela matrícula. E muitas vezes fazem isso por meio ou de uma ação declaratória ou por meio de um mandado de segurança. E ali, às vezes, se obtém esta liminar inaudita, altera par senhotiva da parte contrária, determinando que aquela instituição de ensino superior efetiva a matrícula. Assim, analise, depois deste estudante ter sido aprovado no vestibular, está ali estudando, caso ele não consiga concluir o seu segundo grau, nós estamos diante de um fato consumado, ele já está ali na faculdade, bem adiantado em relação ao seu curso superior. O que se verifica nessa hipótese, costumeiramente, é a ratificação daquela tutela antecipada antecedente, exatamente porque ela está cobertada por essa tese do fato consumado. Consumou-se ali o intento da pessoa ingressar-se no curso superior, como em outras tantas circunstâncias se verifica, pessoas que em etapas do concurso, como aquela prova física, não conseguiram superar, mas venceram as demais etapas e tomaram posse do cargo, já estão há 1 ou 2 anos exercendo o cargo. Querer reverter essa situação é improvável, o fato está consumado. Mas nós vamos encontrar posicionamentos bastante díspares, contraditórios, em nível até do STJ. São ideias que nós temos para esse contexto dessas tutelas provisórias de urgência da evidência. Mas aqui, analisando agora a tutela da evidência, que se faz presente aí também no artigo 311 e nos seus incisos 1, 2, 3 e 4, é preciso sim ratificar o que discorremos por aqui. Essa tutela da evidência resta muito claro, ela deve ser articulada apenas de forma incidental, ela vai se louvar da evidência probatória pré-constituída ali no processo. É esse o pressuposto existente. Para ela, não há necessidade de se discutir ou invocar o perigo de dano ou de risco ao resultado do processo. Se a parte interessada tem provas documentais sobejas aí dentro dos autos, é importante para ele que ele se articule a tutela da evidência. E, aliás, há o inciso 2 e 3 desse artigo 311 que traz as hipóteses que poderá o juiz conceder liminar. Ou seja, decidir sem ouvir a parte contrária, o autor, ou seja, naquela perspectiva inaudita altera pars, senhotiva da parte contrária. Se tem uma prova documental robusta suficiente para convencer o juiz, se tem, de outro lado, uma súmula vinculante lá do STF, se tem uma tese em relação àquelas causas repetitivas, e aí nós vamos verificar também que surgiu uma nova circunstância por meio desses enunciados, desses fóruns permanentes de processo civil, dizendo que se houver teses sobre repercussão do direito também, será uma hipótese ensejadora para o juiz conceder uma liminar. E, enfim, nós vamos verificar lá no inciso 3º do artigo 311, que também outra circunstância ensejadora para o juiz conceder a liminar é quando tivermos diante de um pedido rei persecutório, com prova documental robusta aí em relação a esses depósitos. E o que é o pedido rei persecutório? É o pedido que vem reivindicar, reiterar um pleito. E no caso aqui em discussão, isso se dá em relação a um depósito de um bem, um contrato de depósito, que se provado isso, a existência, por meio de uma prova documental robusta, o juiz também
irá deferir uma liminar aí em relação a essa tutela da evidência, inclusive aplicando a abstrainte, aquela multa diária para demover a parte em deixar de descumprir, de atender à determinação judicial. E no inciso 1 do artigo 311, nós vamos encontrar a circunstância do abuso do direito de defesa ou da articulação de propósito protelatório na ação, que é exatamente naquelas atividades que a parte, com litigância de má-fé ou até de atos atentatórios à justiça, vai buscar adotar mecanismos de procrastinação, retardo ao andamento normalizado do feito. Esse inciso 1 que está aí é um pressuposto facultativo. Caso esse inciso 1 do artigo 311 seja articulado para se buscar uma tutela da evidência, ele deve ser pleiteado em concomitância com aquele pressuposto da probabilidade do direito, que é o que se exige para essa tutela, já que para essa tutela da evidência não se exige aí a articulação do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. O pressuposto aqui de forma bem enfática é a evidência do direito, a probabilidade do direito, que é uma síntese daquele velho jargão, como dissemos, do fumus boni iuris, fumaça do bom direito. Impõe realçar que essa tutela da evidência será articulada de forma incidental e, por isso, dispensa-se a necessidade de trazer um valor da causa e de contabilizar custas processuais. Mas os enunciados desse fórum permanente de processo civil trouxeram aí uma hipótese de que esta tutela da evidência poderá ser articulada nos mandatos de seguranças. É claro, contra abuso de poder articulados ali por meio de uma autoridade pública ou de alguém que esteja nesta condição. Havia muitas discussões em torno dessa situação e hoje nos parece superado por meio deste enunciado que veio definitivamente sacralizar essa situação. E, enfim, discute-se ainda, é possível essas tutelas provisórias da urgência e da evidência serem levantadas em sede dos juizados especiais cíveis? O que se colhe da doutrina e da jurisprudência também é um posicionamento ratificador. Ali também poderão ser essas tutelas levantadas, articuladas a seu tempo para a satisfação do interesse das partes. Muito se discute por que em sede de ação rescisória não se poderia articular o pleito de tutela provisória, antecedente ou incidental. Cabe exaltar aqui inicialmente que o propósito da ação rescisória se presta a rescindir uma sentença de mérito já transitada em julgado. E em se tratando dessa tutela provisória, como o próprio nome está exaltando, é algo que não faz coisa julgada. Ela pode ser reiterada, modificada a qualquer momento, até a decisão de mérito do processo e até um pouco mais. Como já dissemos, o juiz deixou para analisar o pedido de tutela antecipada de determinação ao órgão público para fornecimento de medicamentos lá na sentença final de mérito. Só que nessa decisão ele trouxe para ela o efeito suspensivo e devolutório. Caberá aí à parte, nesse momento, interpor outro pleito de tutela antecipado para tirar esse efeito suspensivo, já de uma sentença de mérito prolatada no processo. Nesse universo todo, nós temos uma situação curiosa que não pode ser confundida, que é o julgamento antecipado do mérito. Haverá uma situação em que a parte já foi citada no processo, já se formou a relação processual. E ali citado o réu,
ele quedou-se inerte e o juiz decretou a sua revelia. O que se tem pela frente no processo não desafia novas provas. E a matéria em discussão é só de direito. Nesse caso, então, o juiz poderá promover o chamado julgamento antecipado do mérito. Não podemos confundir esse aspecto com as tutelas antecipadas que dar-se-ão de forma antecedente ou incidental, com a tutela cautelar de forma antecedente ou incidental, com a tutela da evidência. Aliás, havendo confusão entre elas, o juiz poderá receber a equivocada como certa, adotando os parâmetros do princípio da fungibilidade. Ele vem ser acatado aí nesse universo, porque muitas partes ainda têm muitas dúvidas do que articular e em que momento pleitear se uma tutela antecipada de forma antecedente ou incidental, se o que se há para articular, por exemplo, é uma tutela cautelar de forma antecedente ou incidental, ou se é uma tutela da evidência. Às vezes o procurador, o advogado, tem sérias dúvidas. Como citei um exemplo aqui, se eu estiver diante de uma busca e apreensão, um arresto, sequestro, eu já sei que isso está no universo de tutelas cautelares. Mas, às vezes, o que eu estou pleiteando é exatamente uma tutela antecipada, em que o pleito corresponde exatamente à urgência daquele momento. Você está no hospital para fazer uma cirurgia. A junta médica consulta o plano de saúde se você está no período de carência ou não. Não dá para esperar. A sua necessidade corresponde à urgência daquela tutela. Então, ali, duvidosamente, será uma tutela antecipada de forma antecedente. Não há que se discutir da mesma forma. Aquela pessoa que está adquirindo remédios caríssimos no tratamento de sua saúde, fornecido pela rede pública, ali na Secretaria de Saúde Municipal e Estadual. E já tem informação que, faltando 15 dias, não tem mais medicamento. A necessidade dela corresponde com a urgência ali do momento para aquela tutela antecipada. Eu estou falando de citar a situação de alguém que tenha, por exemplo, uma fazenda, uma chácara, e sofreu uma invasão total, que é esbulho, ou invasão parcial, que é uma turbação. E essa agressão sofrida possui menos de ano e dia. Então, as evidências estão todas ali que não precisam mais provar, inclusive, o perigo da demora. A probabilidade do direito e a evidência dele estão a todas as luzes. Essa parte, então, uma vez evidenciado o direito, porque quando se analisa essa parte das possessórias no Código de Processo Civil, em se tratando de posse nova de menos de ano e dia, ali caberá uma ação de força nova em que o juiz deve prolatar uma decisão liminar. É claro que em muitas outras circunstâncias, se o juiz não estiver seguro, ele não consegue uma liminar e pode partir para uma justificação prévia. Mas aqui evidencia-se a todas as luzes do direito. A invasão total ou parcial que o dono do imóvel sofreu é de menos de ano e dia. Então está aí diante de uma posse nova, que desafia uma ação de força nova, segundo o Código de Processo Civil. O juiz vai conceder uma liminar de uma tutela provisória da evidência, por todas as características que se apresentam aí nesse contexto. Mas, às vezes, essas tutelas provisórias, na forma antecipada ou cautelar, poderão ser articuladas de forma incidental. E aí o novo Código de Processo Civil não traz um procedimento claro, estampado. Caberá ao juiz adaptar no que for possível ao processo de conhecimento, é claro, adotando ali as suas regras para evitar
prejuízo às partes. Às vezes, o autor pede uma tutela cautelar ali antes da audiência de instrução e julgamento. Já o outro formula o pedido incidental durante a instrução. Então, a parte não será mais citada, a parte contrária, porque já foi citada inicialmente no processo. O juiz vai analisar e, se for o caso, inclusive, ouvir a parte contrária sobre esses procedimentos. Há que se observar ainda que as sentenças prolatadas por um juiz, elas possuem algumas características importantes. Elas, por regra, são declaratórias, vão declarar algum tipo de direito. Mas nem sempre nós estaremos diante de uma sentença meramente declaratória. Mas às vezes elas poderão ser condenatória ou constitutiva. Às vezes o juiz constitui as partes num novo estado civil, como no divórcio, na investigação de paternidade. Às vezes o que se tem é uma sentença condenatória ao pagamento de alimentos, de uma dívida, uma execução. E por isso é possível se ter a situação de uma sentença chamada mista. É aquela que aglutina a um tempo só a condição de ser declaratória, condenatória e até constitutiva. Observe o fato do juiz declarar a paternidade de uma criança no processo de investigação e logo em seguida arbitra os alimentos contra o pai investigado, condenando ele, e além disso alterou o status social daquela criança que não possuía no seu registro de nascimento uma paternidade. Então, uma sentença mista, onde se tem o aspecto declaratório, o aspecto constitutivo e condenatório. Mas as sentenças também poderão estar diante de circunstâncias que são nulas, que são aquelas sentenças extra petita, ultra petita, citra ou infra petita. Às vezes o juiz, no bojo da sua petição, decidiu além daquilo que a parte formulou. A parte só pediu no processo danos materiais, mas ali na praxe forense, nos arquivos dele, ele terminou concedendo, além dos danos materiais, danos morais. Então, nós estaremos diante de uma sentença extra petita, fora do pedido. Mas essa sentença também poderá ser ultra petita. É aquela sentença que, embora esteja dentro dos pedidos formulados pela parte no processo, ela vai além daquilo que foi pleiteado pela parte. Por exemplo, o juiz concedeu danos morais de 150 salários mínimos, também era uma praxe ali nas suas decisões sobre determinadas circunstâncias, mas o autor só tinha pedido 120 salários mínimos. Foi além. Então é uma decisão ultra petita. E por fim nós estaremos diante de situações de sentença que poderão ser citra ou infra petita. Decisões aquém do pedido. A parte formulou danos materiais e danos morais. O juiz só concedeu os danos materiais e sequer analisou os danos morais. Nessas circunstâncias, a parte até poderia deixar para articular ali os embargos de declaração em 5 dias pela omissão, porque os embargos recursais aí contemplam não só a omissão, a contradição e o erro material. Mas essas sentenças investidas nessas circunstâncias extra petita, ultra petita, citra ou infra petita, elas são nulas, não produzirão qualquer efeito. Ainda teremos uma sentença de juiz que poderá ser também considerada até inexistente, tamanha a gravidade do vício. É a chamada sentença também teratológica. Porque quando se estrutura a sentença do juiz, ela tem que trazer em seu bojo uma estruturação atendendo a um silogismo. As sentenças, por regra, trarão um relatório, uma fundamentação e, enfim, uma decisão. No relatório, uma síntese dos principais fatos ocorridos no processo, que pediu ao autor a citação do réu, a sua defesa, a sua impugnação, as alegações e o processo veio concluído ao juiz. E depois nós teremos a fundamentação, que é a hora do juiz trazer os aspectos
fáticos, os fundamentos jurídicos, legais, da doutrina da jurisprudência, que irão subsidiar o seu convencimento para logo na sequência ele deitar a última parte da sentença chamada dispositivo. Ou seja, aquele momento em que se escreve: isto posto, condeno; isto posto, julgo procedente; isto posto, indefiro o pedido. Então, o dispositivo é essa parte final. Por regra, o juiz irá decidir o processo com ou sem solução de mérito. Teremos sentenças lá nos juizados especiais cíveis que, pela economia processual, celeridade, informalidade, oralidade, dispensa-se o relatório. Mas a regra geral é que as sentenças tragam essa estrutura articulada nesse silogismo de se iniciar com relatório, com a fundamentação e com dispositivo. E não poderá haver inversão dessas estruturas da sentença. Por exemplo, trazer o dispositivo inicialmente, para depois o relatório e a fundamentação. Ou trazer a fundamentação inicialmente, depois o relatório e o dispositivo. Estaremos dentro de uma sentença inexistente, nula, teratológica, o que quer que seja. Mas, enfim, a título de fundamento, essa sentença poderá ser extintiva, com solução de mérito ou sem solução de mérito. Com solução de mérito, quando o juiz aprecia o cerne do pedido formulado pela parte. Está ali naquelas hipóteses do artigo 487 do Código de Processo Civil. Quando houver o deferimento ou indeferimento do pedido formulado. Quando o juiz, em análise a uma situação de prescrição ou decadência existente em relação ao direito de ação ou ao próprio direito, extinguir o processo. Quando o juiz homologar acordo firmado entre as partes. E aí, nesse particular, desse 487, inciso 3, o juiz não estaria adentrando efetivamente ao mérito, porque esta homologação é apenas a prestação de uma tutela judicial de forma meramente administrativa. Há essa discussão importante a ser analisada. Mas também o juiz poderá extinguir esse processo com solução de mérito quando a parte renunciar a seu próprio direito, que é aquilo que a parte pleiteora ali no processo inicialmente ele renuncia, ou quando o réu reconhecer antecipadamente ao direito pleiteado pelo autor na instância. Essas circunstâncias que se fazem presente no artigo 487 do CPC, o juiz, ao extinguir, ele estará julgando com solução do mérito desse processo. Após o trânsito em julgado dessa sentença, ou seja, aberto o prazo para os recursos, 5 dias para embargo de declaração, 15 dias apelação, mais 15 dias recurso ordinário ou recurso extraordinário, 15 dias. Não articularam recursos, haverá o trânsito em julgado dessa sentença, que no mais o que se desafia é uma ação rescisória a ser articulada ali dentro das hipóteses previstas no nosso Código de Processo Civil. Mas a sentença poderá ser articulada com fundamento nos artigos 485 do Código de Processo Civil. E aquelas circunstâncias ali, quando o juiz adotar os níveis de fundamentação para a sua decisão, não haverá solução de mérito. Ou seja, o feito estará sendo extinto sem solução de mérito e podendo ser reproduzido posteriormente. Então, as circunstâncias que se apresentam aí de extinção do processo sem solução de mérito, que o juiz poderá adotá-las para a sua sentença, é o caso de nulidade de citação, inépcia da inicial, abandono da causa por mais de 30 dias ou 1 ano. Nós vamos ter falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, impugnação ao valor da causa quando a parte optou pelas cortes arbitrais, que poderá fazer a desistência formulada pelo autor. Mas nós teremos, nesse rol de preliminares, algumas que são perentórias. O juiz, ao reconhecer a coisa julgada, litispendência ou perempção,
de plano, a ação estará extinta, não caminhando mais adiante. Coisa julgada, o processo já foi decidido com decisão transitada em outro juiz ou em outro momento na própria comarca. Litispendência. Há um processo reproduzido literalmente que está em andamento em outra comarca. Perempção. O processo já foi arquivado 3 vezes por abandono da causa pela negligência da parte autora. Então, nesses casos, nós estaremos diante de uma preliminar peremptória e não dilatória, como as demais que nós tratamos aqui no artigo 485, que dará ensejo à parte renovar, articular novamente a ação em juízo, corrigindo seus vícios e defeitos, como a nulidade de citação. Nós estaremos diante também daquela outra hipótese de inépcia da inicial, corrigir os defeitos que existem na petição inicial, falta de pressuposto de constituição do desenvolvimento regular do processo, abandono da causa. A parte foi intimada para dar a movimentação, impulsionar o processo, e não fez, negligenciou-se. E assim, essas são as principais circunstâncias em que o juiz poderá extinguir o processo, adotando esses fundamentos do artigo 485 em sua sentença, sem solução de mérito. Se esse conteúdo te trouxe alguma informação valiosa, serviu para a sua vida, se inscreva em nosso canal no YouTube. Procure o nosso nome, Mestre Zilmar Volney Aires Filho. Joga lá no Google o nosso nome que você vai terminar chegando ao nosso canal. Clica, entra, verifica outras tantas aulas desta natureza aqui, envolvendo temáticas diversas de direito. E deixa o seu like, o seu comentário. Este será o termômetro de que esse tipo de expediente que estamos utilizando, de compartilhamento de ideias e informações, está sendo interessante. Ficamos por aqui, deixando o nosso abraço, agradecimento pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.